O Hospital Português possui um dos mais modernos centros de oncologia do país para a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Equipe multidisciplinar prestando atendimento integrado e o melhor tratamento. Serviços de quimioterapia e radioterapia. E os mais modernos equipamentos de diagnóstico por imagem. Pensou em saúde? Pensou no Real Hospital Português. Com a coluna de arquitetura aqui na Mostra DAZ Decor no Shopping Paço Alfândega com Ângelo Aquino e Jaciana Rolim. Eles apresentaram esse espaço aqui, um lounge bar. Por que você criou esse ambiente aqui, esse espaço com as bebidas, várias bebidas, né? Isso, na verdade o nosso cliente, no caso ele é um apreciador de bebidas e principalmente as bebidas regionais como a cachaça. Então além dele degustar essas bebidas, a gente também queria criar uma vitrine para que ele pudesse contemplar essas bebidas. Como o Ângelo falou, é um apreciador de vinhos, o cliente, e além da cachaça, temos aqui vinhos portugueses, da Serra Gaúcha, champanhe também da Serra Gaúcha. E um grande lançamento de um dos parceiros do espaço, que é a LGM Distribuidora, que é um vinho do Porto, né, que é servido no gelo, que é o Cambridge Ice, e que é uma delícia, vale super a pena. E que ele está também numa das prateleiras como um destaque de um dos produtos. Olha, gente, esse lounge bar que eles criaram aqui também é um espaço bem pernambucano também. A gente dá para notar nos detalhes. E até nesse quadro aqui, que muitas pessoas param para olhar, ele foi criado exatamente para mostra, especialmente, não foi isso, Ângelo? Correto. Nós fizemos o convite ao artista plástico Rafael Rocha, tá? E ele gentilmente, ele aceitou o nosso convite e quando nós discutimos em relação ao ambiente, nós queríamos criar essa atmosfera mais pernambucana, né? Então bem regional. E aí meio que passamos o briefing para ele, o que a gente estava pensando, e ele prontamente ele fez um esboço, né? E passou para a gente, enviou, a gente avaliou e automaticamente a gente deu ok. A gente vê que tem um detalhe aqui para o próprio quadro, tem aqui também essa iluminação central. Correto.
a iluminação é da BIM, iluminação, tá? E assim, o objetivo era destacar as coisas que a gente colocou no espaço. Aqui no quadro a gente pode ver que temos arandelas que está focando diretamente para o quadro, tá? Temos o pendente, que seria um ponto central, e que ele também remete àquela coisa da terra do sertão, então a gente quis muito também trabalhar isso, esse aconchego. E nós temos também fita de LED, né? E também uma iluminação meio que para criar um pano de fundo para os móveis, que é da Armazém Decor. Jaciana, outro detalhe desse quadro que eu achei interessante é que é um ambiente muito confortável, né? Essas cadeiras para um lounge bar é incrível. Isso. É um ambiente que, além do cliente, ele quer estar aqui, na verdade, para sentar, conversar, apreciar a bebida que é o hobby dele. E, enfim, tinha que ser um ambiente realmente confortável para ele permanecer por muito tempo aqui. E receber as amigas. Então, os móveis, né, são da Armazém Decor. As duas poltronas, a mesa de centro e essa mesinha daqui lateral, que é um apoio para as cadeiras. Outro detalhe é a natureza, né? A gente vê que tem plantas aqui em cima. Aqui também a gente vê que é característico do Nordeste e outra ali no centrinho. Então é um ambiente natural também. Isso, a gente quis, na verdade, humanizar também o espaço, né? Trazendo também a natureza para o ambiente. Agora, Ângelo, fala um pouco sobre esse piso. Parece uma madeira, mas é madeira mesmo ou é porcelanato? Não, ele na verdade é um porcelanato que imita uma madeira rústica. O fornecedor é a Vila Pietra. Tá? E nós realmente, quando vimos esse piso, automaticamente já escolhemos ele, porque achamos que tinha tudo a ver com o nosso espaço, porque além de aconchegante, por ser a madeira em si, na verdade transmitir a sensação de madeira, ele também é um pouco rústico, né? E casaria muito bem com a proposta que a gente tinha para o ambiente. Agora, Jaciana, ele falou na questão rústica e eu vejo que o papel de parede que vocês utilizaram aqui também é rústico, né? Exatamente. Os papéis de parede são da A3 Design. Então, além dessa atmosfera rústica que queríamos dar ao fundo, principalmente da tela, né, do Rafael Rocha, também trabalhamos no fundo desse móvel daqui da... É outra textura, né? Já é outro papel de parede. O fundo do móvel, né? Imitando uma azulejaria portuguesa, né? Que remete às nossas origens lá atrás, enfim. E aqui um tom terra, que remetendo a um barro, enfim. Outra coisa é o frigobar, esse frigobar que vocês colocaram aqui para as bebidas, mais uma adega para as bebidas mais frias. Isso, para os vinhos, né, e o champanhe. Ótimo, muito bom. Agora, para quem está em casa e está vendo todo esse quarto aqui, qual a dica que vocês dão para um lounge bar confortável? Na verdade, assim, eu acho que o carro-chefe do ambiente em si é, primeiro, torná-lo aconchegante, né? Porque é um local onde a pessoa vai poder receber amigos, vai poder beber, apreciar a sua bebida de fato que ela mais gosta. E também, se possível, sempre deixar à mostra toda aquela cartela de bebidas que o cliente tem. Isso é bem interessante. E aí, a iluminação bem mais aconchegante, nada de iluminações muito fortes, né, para poder realmente tornar um ambiente um pouco mais acolhedor. Esse seria o objetivo. E agora eu quero que vocês deixem o contato de vocês para quem está em casa. Ok, nós estamos na zona norte do Recife, estamos em Casa Forte, tá? O número do escritório é o 3267-6623, tá? O nosso site é www.aquinorolim.com.br e ficamos na Rua Agrestina, número 110, Sala 8, em Casa Forte.
O Hospital Português possui um dos mais modernos centros de oncologia do país para a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Equipe multidisciplinar prestando atendimento integrado e o melhor tratamento. Serviços de quimioterapia e radioterapia. E os mais modernos equipamentos de diagnóstico por imagem. Pensou em saúde? Pensou no Real Hospital Português. Voltamos com a coluna de arquitetura aqui na Mostra DAZ Decor no Shopping Paço Alfândega com Célia Beatriz. Ela montou, gente, uma cozinha gourmet. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse ambiente diferenciado. O partido arquitetônico que a gente tomou, o primeiro conceito, foi utilizar o material do Silestone, que é o da Consentino Aqua Fracalore, certo? Em homenagem a ela, até um palestrante daqui do evento. Partimos desse conceito, né? Aí, a partir daí, nós fomos fazer o projeto, fui procurar cores que harmonizava com o aqua, certo? Procurei também harmonizar dentro de uma arquitetura pernambucana, materiais que a gente gostava de usar no espaço gourmet e a praticidade também da cozinha no dia a dia. Usei o tom do amarelo para quebrar um pouquinho, certo? Então a gente usou no frigobar e um detalhe na cozinha. E cresceu bastante no projeto, foi os grandes parceiros que tivemos, tá certo? Nesse projeto, tanto do material que foi através da Consentino, certo? Do Silestone e com a arte pedra. Queria que você explicasse um pouco por que você criou esse conceito. A gente procurou inovar. Procurou usar elementos diferenciados do dia a dia, como uma cuba, que geralmente a gente compra uma cuba de inox e coloca numa bancada de mármore, granito, salos. Então nós do escritório produzimos uma cuba esculpida, que chamamos, certo? Para integrar o ambiente, usamos o cooktop digital, certo? Que é uma placa e é todo elétrico. E procurou para fazer algo mais diferenciado, já que é uma amostra, mas que também isso aqui funciona no dia a dia. Por mais que seja um conceito, é um conceito funcional. Isso. Agora, outro detalhe, gente, é que ela criou esse espaço aqui já para as pessoas poderem tomar café, almoçar, jantar. Como é uma cozinha gourmet, né? É algo menor para 2 pessoas, mas que um conceito muito inovador. O espaço gourmet, a gente já vai dizer que a partir do momento que você está recebendo convidados, amigos ou um casal mesmo, você vai fazer sua comida, vai produzir e ao mesmo tempo você vai fazer a degustação. E essa iluminária, muito bonita e também aconchegante aqui na cozinha. Essa luminária é da BM, certo? É um parceiro nosso na parte de iluminação e foi para dar um toque especial. Muito bom, muito bom. Ela criou também uma iluminação, não só aqui, mas a gente vê também aqui, gente, que tem na parte do mobiliário, ó, tem umas iluminações aqui por baixo, para dar um destaque também ao que está aqui em cima. Né? Decoração. Utilizamos um papel de parede aqui, que por mais que pareça um ladrilho, muita gente veio perguntar que era um ladrilho, mas é um papel de parede, que é um dos parceiros nossos da A3. Tem um relevo, né? A gente vê bonito. Tem um relevo. E ele pode sim ser usado no dia a dia, certo? A gente aconselha passar um verniz sobre ele, mas ele pode ser usado no dia a dia, tem resistência para área molhada. Os móveis foram da Creative Design, um parceiro nosso. A bancada também, que ela foi da Consentino com a produção da arte pedra. E a cor Aqua Fracalore. Toda a parte de decoração foi da Palazzetto, iluminação BM, como eu já tinha dito, e toda a jardinagem foi da Jardinaria. E outro detalhe, gente, são esses puxadores aqui. Olha como eles são bonitos, né? O detalhe em aço. Muito bom, eu gostei muito, achei muito... A gente pensou em cada detalhe do projeto. Se você observar, a gente tem a torneira, que é no aço escovada, então a gente procurou usar na parte de móveis superiores, a parte os puxadores metálicos. Nos demais móveis, a gente usou puxadores que é o toque, certo? Porque não tem um puxador para também, no dia a dia, não tá batendo quando a gente anda. Então, são elementos na parte de design que a gente busca para facilitar o dia a dia.
A gente, quando vai fazer um projeto para uma amostra, entendeu? A gente procura procurar conceitos diferenciados. Então, o piso escuro, ele tem a ver, ele dá a mesma leitura subindo nos móveis. Com isso, o verde, o aqua, a fracarol, ele teve um destaque maior no projeto. A gente tentou harmonizar o máximo de cores para destacar o elemento que foi o elemento que buscou o conceito inicial do projeto, que foi a bancada. Ela falou, gente, da questão da natureza e é muito interessante, né, os detalhes, né? Você estava falando aqui, Célia, que você colocou a natureza aqui, a gente vê outros detalhes ali também. É um espaço que você quis também deixar mais natural. Isso, a gente, por mais que assim a cozinha hoje em dia seja uma área molhada da casa, mas a gente procura ter um verde, né? Aí tem um verde na cozinha, que assim, eu usei ali a bromélia, mas assim, é uma planta mais resistente por evento, mas ali ele pode ser uma mini horta, com plantas que você usa no dia a dia na culinária. Olha a dica, hein, gente? A gente sempre procura, quando a cozinha dá espaço, de colocar uma mini hortazinha para poder o pessoal já ir plantando e também colhendo e usar no dia a dia. Falando em dicas, eu vou perguntar para a Célia agora qual a dica que você pode dar, Célia, para quem está em casa e quer montar também uma cozinha gourmet. A primeira parte é assim, ver o que realmente, porque cada pessoa tem como é que se diz, seu dia a dia é diferente, né? Então, ver o que você vai necessitar, entendeu? Cada cliente meu, eu procuro saber qual a necessidade deles do dia a dia, porque aí vai dos elementos do eletrodoméstico, entendeu? A partir daí é você conversar com um profissional e dizer, olha, minhas necessidades são tais, eu quero uma cozinha assim. E o profissional vai adaptar essas necessidades do dia a dia a um projeto que, assim, ao mesmo tempo, ele para ser bonito, mas que ele seja funcional. Quem quiser contato com você, procurar a profissional, como é que ela faz? Qual o número que ela pode achar você? Ela pode ligar para o escritório, que é o 3038 7800. Tem o meu celular, que é o 98745 1169. Tem o site do escritório, que é o www.celiabeatrizarquitetura.com.br. Tem o Face e tem o Instagram, que é Célia Beatriz. Olha, gente. Voltamos com o Momento Real Hospital Português. Eu estou ao lado do nefrologista Saulo Alencar. Saulo, eu gostaria de saber o que é que o Real Hospital Português oferece para pacientes críticos que estão em UTI e precisam de hemodiálise. O Hospital Português, Renata, investe no que é de mais moderno para oferecer ao seu cliente as tecnologias para suporte de diálise em ambiente de UTI, que vão desde hemodiálise convencional até o que há de mais atual em países de primeiro mundo, como hemodiálise contínua, que conferem ao paciente do Hospital Português uma maior chance de recuperação e alta hospitalar. O Hospital Português possui um dos mais modernos centros de oncologia do país para prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Equipe multidisciplinar prestando atendimento integrado e o melhor tratamento. Serviços de quimioterapia e radioterapia e os mais modernos equipamentos de diagnóstico por imagem. Pensou em saúde? Pensou no Real Hospital Português.
lado da arquiteta Roberta Borsoi. Gente, ela criou um espaço aqui na mostra em homenagem aos pais dela, Janete Costa e Alcácio Borsoi, eram arquitetos. Roberta, eu queria que você falasse um pouco por que você criou esse espaço em homenagem aos seus pais e também qual o conceito que você usou em cada detalhe. E também os fornecedores que você usou. Ana trouxe a ideia da homenagem, né, assim, feita, né, que a mostra gostaria de fazer aos dois, né? E logicamente, assim, para mim, eu vou estar sempre fazendo isso, né? Para mim é importante sempre guardar essa memória, tá sempre falando neles e lembrando sempre, assim, a trajetória deles mesmo e todo o legado deles, né? Então, a ideia do espaço foi trazer um pouco da casa deles, do jeito de morar, né? Das casas que a gente morou, da forma do jeitinho de arrumar a casa. Então, eu trouxe até mais do que... como eu também sou arquiteta e vivi, né, dentro dessas casas, trouxe muito o jeito de mamãe e deles se organizarem dentro da casa, com as coisas que eles gostavam, né, com algumas peças de acervo, juntamente com esses móveis que caberiam muito bem nessas casas, né, que foram alguns móveis da Domodi, da Benete. Móveis da Domodi, a gente vê esse sofá aqui em cinza, madeirado. Eu queria que você falasse sobre o detalhe dele. São móveis lindos, assim, que couberam perfeitamente dentro do conceito que eu queria dar, né? Na nossa casa sempre teve uma Charles Eames, assim, em todos os lugares que a gente morou, né? É uma cadeira clássica. Então, isso foi sempre presente. Então, por mais que você considere talvez comum, mas é um clássico, né? Os arquitetos adoram. E aconchegante, sim, né? Sempre bonita, um desenho atemporal, né? Que não envelhece nunca, é sempre lindo. E a gente tem a cadeira aqui também na palhinha, né? Essa cadeira é uma cadeira de barbeiro antiga. Né, de barbeiro, tem o suporte para a cabeça. Nossa. Ela já é mais altinha, né? Uma cadeira antiga. Um pouco de arte contemporânea, 2 artistas pernambucanos, Eudes Mota e Zé Patrício. Esse quadro é um quadro antigo, né? Bonito ele, agora umas cores neutras. Já na casa da gente, já isso há mais de 20 anos atrás. É o quadro, mas também o sofá é bem parecido, né? Pois foi uma coincidência, mas não é como se fosse um cantinho, né? Um cantinho da casa. Agora eu queria que você falasse sobre esse detalhe aqui que você colocou, esse amadeirado. O que você quis trazer aqui? Isso é uma porta de igreja antiga que é do acervo, né? Tá na nossa casa já há uns 40 anos. Era usada como se fosse um armário, tinha uns montantes e ela abria. E depois quando a gente mudou para uma outra casa que era projeto papai, ele dentro do projeto fez o lugar da porta, estava inserido já foi todo pensado para encaixar a porta nesse lugar. E também uma peça do acervo, né, que a gente quis trazer também um pouquinho do conceito com algumas peças que são do acervo, que já eram deles mesmo. E esse tapete aqui que você colocou aqui, já era seu do acervo? Também. A gente misturou, né? Trouxe um pouco do acervo e um pouco de peças que cabiam dentro da ideia. Agora você trouxe aqui, a gente vê que tem um ar mais clássico, mas eu notei que o piso ele é bem contemporâneo, né? É um piso que traz mais aquela coisa mais atual, não é isso? É um porcelanato da Vila Pietra, branco, muito limpo. Isso também teve sempre presente na casa deles. É sempre uma arquitetura muito limpa, de detalhes, para sobressair
as obras de arte e os objetos, né? Então, eles gostavam muito de arte africana e assim eu trouxe um pouco, né? Que acho que essas máscaras eu adoro, assim, eu acho que influenciaram muitos artistas ao longo da história da arte, né? A gente pode acompanhar que a sala é toda fechada e justamente isso, para manter a acústica aqui do espaço. Isso foi um conjunto que nos favoreceu muito, porque as esquadrias e as portas eles são de uma super qualidade, além de, né, você vê que são robustas, né, a acústica é incrível, a gente ia lá para fora para colocar os quadros e ver de longe, não se ouvia nada, a gente ficava aqui dentro fazendo mímica, quer dizer, então a gente viu, assim, testou que se o teto fosse coberto, a gente estaria aqui realmente num ambiente completamente protegido acusticamente. Para mim foi um prazer, foi uma sorte, né, porque a gente, ao mesmo tempo que tem os interiores, né? Tem uma sala de estar, tem uma arquitetura, né? Então foi também uma forma de homenagear a Cássio numa caixa que com as esquadrias que a gente já está mostrando um pouco de arquitetura, né? Tem dentro e fora, né? A gente teve essa possibilidade de mostrar também um pouco de arquitetura. Agora, Roberta, quem está em casa e gostou do seu trabalho, como faz para encontrá-la? Pronto, eu tô aqui na Domingos Ferreira, meu telefone é 3463-9710. Tem e-mail para as pessoas procurarem? É borsoicosta@gmail.com. Pronto.